Olá, sejam todos bem-vindos ao Mate Onça, canal e blog de matemática. Hoje, mais um vídeo de curiosidades matemáticas e, desta vez, vamos falar sobre a teoria de Malthus, ou teoria malthusiana. Thomas Robert Malthus nasceu na cidade de Hockery, na Inglaterra, e, no ano de 1798, o economista inglês publicou um ensaio sobre o princípio da população. Esse ensaio é bastante extenso e uma das ideias defendidas por Malthus era de que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Vejamos, vamos analisar então. Antes de falar do assunto, eu gostaria de ressaltar que a minha abordagem será simplesmente do ponto de vista da matemática, sem entrar no mérito do trabalho. Há diversas publicações que refutam a tese de Malthus e há uma outra infinidade de publicações que corroboram com a opinião de Malthus. Entretanto, o meu objetivo aqui é uma abordagem matemática, uma vez que ele falou de progressão aritmética e de progressão geométrica. Vejamos. A ideia central da PG é o produto, a multiplicação. Por sua vez, a progressão aritmética tem todo o seu raciocínio em cima da soma, da adição. Com isso, vamos analisar aqui. Vamos pegar uma região, supostamente, com uma população de 1.000 habitantes. E essa mesma região tem uma quantidade inicial de alimentos em torno de 1.000 gramas. 1.000 quilogramas, desculpa, 1 tonelada. Vamos analisar esse fator num prazo de 10 anos, num período de 10 anos. Vejamos. Quanto à população, o crescimento populacional, nós vamos ver aqui. A fórmula do termo geral da PG está expressa aqui. Ó. Se nós queremos o enésimo termo de uma progressão geométrica, basta usar essa fórmula. A1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1, onde n é o termo que eu desejo, chamado enésimo termo. Então, no caso que nós estamos estudando, temos aqui a população inicial de 1.000 habitantes e uma razão de 2, ou seja, a cada ano a população dobra, ok? Nós vamos ver que, usando essa fórmula, o décimo termo será aqui 1.000 vezes 2 elevado a 10 a menos 1. Isso daqui é igual a 512 mil. Pois bem, isso daqui é a população ao final dos 10 anos. Agora vamos ver em relação à produção de alimentos. Já que ele disse, inicialmente sua tese, que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. A fórmula do enésimo termo, do termo geral de uma PA, é essa daqui. AN igual a A1 mais, veja aqui, a ideia da soma, ok? Mais N menos 1 vezes R, onde R é a razão. Há de se considerar também que tanto na PA quanto a PG, a razão é constante. Então, nós vamos tomar aqui, inicialmente, a quantidade de alimentos de 1 tonelada e que, a cada ano, essa produção é constante, ou seja, vai acrescentando, somando 1 tonelada a cada ano. Ao final dos 10 anos, usando essa fórmula, nós vamos ter 10 toneladas ou 10.000 quilos de alimentos. Vejamos. Aqui nessa tabela, nós temos o crescimento a cada ano. No primeiro ano, 1.000 e 1.000.
para a população e para a produção de alimento. No segundo ano, a população dobrou, a razão é 2. E aqui acrescentou-se 1.000. Bom, aqui nessa última linha, nessa terceira linha do gráfico, nós temos a demanda, que é a relação de indivíduo para 1 quilo de alimento. Então aqui no primeiro ano, tudo bem, 1 quilo para cada pessoa. Aqui no segundo ano, mesmo com o dobro da população, a relação se mantém de 1 para 1. Agora, aqui no terceiro ano, nós já podemos observar que o crescimento populacional dobrou e aqui acrescentou mais 1.000 quilos, ou 1 tonelada. Bom, aqui já se pode perceber no quarto ano que nós vamos começar a ter problema. Por quê? Somente aqui, a produção de alimento atingiu 4 toneladas. Ao passo que no ano anterior já havia, nessa mesma região, 4.000 pessoas. Observa-se então que esta relação vai ficando mais crítica com o passar do ano. Então, até chegar aqui nessa demanda, na relação de indivíduo por quilograma de alimento, ou seja, nós vamos ter aqui no 10º ano 51 pessoas para 1 quilo de alimento. Bom, aqui na tabela nós temos uma ideia, mas o gráfico nos ajuda mais ainda. Aqui nesse gráfico nós temos o crescimento populacional. Note que aqui no eixo do Y, das abscissas, nós temos o total de pessoas, o total da população. E aqui no eixo X, nós temos os anos decorridos. Então, é a população em função dos anos passados, ok? E nesse próximo gráfico, nós vamos ver a produção de alimento, ou melhor, o crescimento da produção de alimentos com o passar dos anos. Inicialmente, nós podemos ter uma ideia de que, somente analisando esse gráfico, de que o crescimento é o mesmo. Note, aqui o crescimento populacional e aqui a produção de alimentos. Entretanto, a escala aqui é diferente. A escala no eixo do Y. Nós temos o número máximo aqui, 12.000, que são 12 toneladas. Ao passo que, nesse outro gráfico, nós temos aqui o número máximo, 600.000. Então, para comparar melhor, nós temos que analisar os dois. Aqui nós temos uma mesma escala no eixo do Y e no eixo do X os anos. Em azul, o gráfico do crescimento populacional e aqui em laranja o gráfico da produção de alimentos. Note que a partir do terceiro ano a coisa já está bem complicada. E aqui vamos ver o gráfico da relação indivíduo para 1 quilo de alimento. É um gráfico bem semelhante ao gráfico exponencial do crescimento populacional. Ok? Então, nota-se aqui que, de fato, há um grande problema. Se a população crescer em progressão geométrica e a produção de alimento for mantida numa progressão aritmética, certo? Se nós quisermos analisar, então, um período maior, aqui eu estou utilizando um outro recurso de gráfico para um período de 100 anos. Em azul, a produção de alimento e em vermelho, o crescimento populacional. Daqui nós podemos ver, mais uma vez, que a relação de número de indivíduos para quilos de alimentos produzidos, de fato, é bastante problemática. Porque na PA, o crescimento é linear. Na PG, o crescimento é exponencial. Muito obrigado a todos, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.